Olá pessoal, vamos aqui resolver mais uma questão de análise combinatória. A questão diz o seguinte: Saulo esqueceu a senha de sua conta de e-mail, mas lembra-se de que ela é formada por 5 algarismos pares. Um dispositivo de segurança do servidor de e-mail impede que sejam feitas várias tentativas de acesso a partir de um mesmo local e bloqueia a conta por 5 minutos após 3 tentativas de acesso mal sucedidas. Se Saulo for tentando todas as possíveis senhas de acordo com o que ele se lembra, sem repeti-las, em quanto tempo no máximo ele poderá conseguir acessar a sua conta de e-mail? Considere que seja necessário 1 minuto para realizar 3 tentativas. Então é o seguinte, a senha de Saulo, ela é composta aqui por 5 algarismos pares. Está subentendido na questão, quando ele fala que são 5 algarismos pares, que obviamente são distintos. Ninguém vai fazer uma senha com apenas um algarismo, todos os 5 dígitos com apenas um algarismo. E aí ficaria fácil demais, Bastaria eu fazer apenas 5 tentativas e já descobriria a senha. Não faz sentido, então a senha, como ele falou aqui, é composta por algarismos pares. Então, as possibilidades de dígitos são o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades, São, aliás, os 5 dígitos, que irão compor a senha. Então, para compor o primeiro dígito, nós temos aqui 5 possibilidades. Pode ser o 0, o 2, o 4, o 6 ou 8. Então, aqui temos 5 possibilidades. E aí, se a gente, por acaso, colocar aqui o 2, resta-nos para o próximo algarismo 4 possibilidades. Se a gente, por acaso, colocar o 6 aqui, aqui eu coloquei o 2, aqui eu coloquei o 6, então para o próximo algarismo eu tenho 3 possibilidades. Se por acaso eu colocar o 0 aqui, nessa posição, eu vou ter aqui para o próximo dígito 2 possibilidades. E aí, se eu colocar por acaso aqui o 4, resta-nos apenas uma possibilidade, que no caso seria o 8. Aqui nesse caso seria uma possível senha, 26048 seria uma possível senha. De forma que eu tenho 5 possibilidades para compor o primeiro dígito, 4 para o segundo, 3 para o terceiro, 2 para o segundo, para o quarto, e uma possibilidade para o último dígito. Então, o total de possibilidades é a multiplicação das possibilidades, de forma que isso aqui nos dá 120 senhas. Veja que o meu agrupamento aqui é de 5 algarismos, tomado 5 a 5. Então aqui eu poderia também resolver por uma permutação de 5, uma vez que eu agrupo a quantidade de elementos, é igual ao agrupamento, a forma como eu estou agrupando, 5 a 5. Então aqui eu poderia simplesmente fazer 5 fatorial, que também nos dá 120. Beleza, bom, mas e aí? Ele pede qual o tempo máximo, O tempo máximo significa que eu vou tentando todas as possíveis senhas, ou seja, eu vou até a 100ª, 20ª senha. E aí, considerando que cada 3 tentativas, a cada 3 tentativas, ele gasta 1 minuto aqui para tentar digitar a senha, e gasta aqui mais 5 minutos para bloquear a senha. Lembrando que só não há o bloqueio na última senha, na 100ª, 20ª. Tá certo? Então aqui, quantas vezes eu faço essas 3 tentativas? Então basta pegar aqui 120 e dividir por 3. Quando eu pego aqui 120 por 3, eu tenho aqui 40. O que é que isso significa? Que eu vou tentar 40 vezes essas 3, eu vou fazer 40 vezes esse número de tentativas, Ou seja, essas 3 tentativas. De forma que o seguinte, para cada uma dessas 3 tentativas, ou seja, eu vou gastar aqui
1 minuto, né, para realizar a tentativa e mais 5 minutos aqui de bloqueio, de forma que eu tenho um tempo total aqui gasto de 6 minutos. Então aqui, nesse caso, eu tenho 40 vezes esse tempo, né? 40 vezes esse tempo, uma vez que para cada 3 tentativas eu gasto 6 minutos. Como eu tenho um total de 40 vezes essas 3 tentativas, né? Então basta a gente multiplicar isso aqui por 40. 40 vezes 6 minutos. Isso nos dá aqui 240 minutos. Mas, no entanto, perceba o seguinte: a última senha, né, nas 3 últimas tentativas não há o bloqueio de 5 minutos, né? Então, eu tenho aqui que descontar desses 240 minutos, eu tenho que descontar, né, os últimos, né, essa última tentativa aqui que ele não vai bloquear, né? Porque na última vez que ele for tentar, ele vai acertar. Então, não vai haver esse bloqueio de 5 minutos. Então, aqui nesse caso, eu desconto esses 5 minutos da última tentativa, né? Das 3 últimas tentativas, tá bom? Então, aqui 240 menos 5, isso vai nos dar 235 minutos, tá certo? 235 minutos, né? Isso aqui vai nos dar, se a gente for converter aqui para horas, né? Isso vai nos dar 3 horas, né? 3 horas e 55 minutos. Uma vez que eu tenho aqui 3 vezes 60, né? Vai dar 180 minutos. 180 minutos, se a gente subtrair aqui os 235, vai sobrar aqui 55 minutos. Tá bem? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a questão. Tudo bem?